Olá pessoal, meu nome é Gabriel Rezende e hoje eu convido vocês para, ao longo desse podcast, mergulhar em um tema que une tecnologia de ponta em um dos setores mais tradicionais e importantes da nossa economia, que é a construção civil. Essa apresentação é parte de uma atividade acadêmica para a disciplina de Metodologia do Ensino e Pesquisa Tecnológica, ministrado pela professora Emília Coleman Rabanne, do programa de mestrado da Universidade de Pernambuco, a nossa Pauline. O foco desse podcast é o artigo Uma avaliação das tecnologias utilizadas para o monitoramento em tempo real do risco de queda em altura na construção, uma revisão sistemática. Este artigo da RSL traz uma discussão importante no contexto da construção civil, desbravando como a tecnologia está sendo utilizada para prevenir o tipo de acidente mais fatal nos canteiros de obra, que são os acidentes com queda em altura. Para a gente entender a importância desse artigo, a gente precisa primeiro falar do tamanho desse problema. A indústria da construção civil, infelizmente, lidera as estatísticas de acidente de trabalho entre todos os setores, e a principal causa de morte é, de longe, a queda de trabalhadores em atividades que envolvam trabalho em altura. O modelo tradicional de segurança do trabalho depende de um engenheiro ou um técnico fiscalizando o canteiro em tempo integral, e boa parte das vezes isso não consegue ser efetivo e eles não conseguem dar conta do recado, especificamente em obras de grande porte. Pense comigo, um canteiro de obras é um ambiente extremamente dinâmico e ele muda o tempo todo, à medida que a obra vai avançando. Então, a fiscalização manual acaba sendo lenta, complexa e também na maioria das vezes ela age de forma reativa, ou seja, acontece algum incidente e depois se age para sanar. Então, aprende-se com o erro depois que o acidente já aconteceu. É exatamente aqui que esse artigo entra. A proposta dos autores Filipa Pereira, Maria das Las Nieves e João Poças Martins foi investigar o que a ciência e a tecnologia já desenvolveram para mudar esse cenário. O objetivo deles era claro: entender como as tecnologias podem trazer um modelo que tira essa reação ao acidente e leva a um modelo proativo, que prevê o risco antes que o pior aconteça. Então, como eles fizeram isso? Os pesquisadores eles realizaram uma revisão sistemática da literatura, fazendo então uma busca super criteriosa e organizada em grandes bases de dados científicos, como por exemplo o Scopus, o Web of Science e outras, utilizando palavras-chave como por exemplo construção, risco de queda e tempo real, para fazer a parte de monitoramento. Eles seguiram o protocolo PRISMA, que é uma metodologia utilizada para garantir que a pesquisa seja transparente, siga a metodologia especificada e que outros cientistas possam refazer para buscar os mesmos resultados. Após filtrar centenas de artigos, eles chegaram a uma amostra final de 40 estudos que foram analisados com profundidade. E agora a parte mais interessante: o que eles descobriram com esse estudo? A análise desses 40 artigos finais revelou uma grande variedade de soluções tecnológicas que estão sendo desenvolvidas para proteger os trabalhadores. Os autores dividiram essas tecnologias em algumas características principais. A primeira e a mais popular nos estudos é a visão computacional, em câmeras inteligentes espalhadas pelo canteiro. Através de algoritmos e utilizando também o Deep Learning, essas câmeras conseguem em tempo real identificar se um trabalhador está usando um cinto de segurança corretamente, se ele está chegando perto demais de uma beirada ou algum local sem proteção, ou até mesmo se algum guarda-corpo que deveria estar em algum local, ele foi removido. A precisão desses sistemas, segundo os estudos, já é muito alta e mostra que a fiscalização pode sim utilizar essa metodologia para ser automatizada. Uma frente de tecnologia é a de localização e rastreamento em tempo real. Aqui entram tecnologias comuns no dia a dia, como por exemplo o GPS, o UWB e até o Bluetooth dos nossos celulares. Se um trabalhador não autorizado ou sem algum equipamento de proteção individual correto entra em alguma área de risco, um alarme soa imediatamente tanto para o trabalhador quanto para o gestor de segurança, permitindo uma ação rápida e preventiva. Em terceiro lugar, ele listou os wearables, que são sensores vestíveis. Imagine então, por exemplo, um capacete ou um gancho do cinto de segurança ou uma palmilha do sapato de um trabalhador e todos esses equipamentos com sensores que medem o movimento, a aceleração e a pressão. Então esses dispositivos eles vão detectar algum comportamento de risco, como por exemplo um desequilíbrio, um movimento brusco perto de alguma borda, enfim, vai detectar esse movimento e vai emitir um alerta também para o trabalhador e para o gestor de segurança. Por fim,
O artigo também destaca o papel do BIM, que é o Building Information Modeling. O BIM ele não é uma tecnologia de monitoramento em si, mas ele funciona como uma plataforma de integração das informações. O BIM ele é um modelo 3D inteligente da construção e também desse acompanhamento da obra. E nele os engenheiros podem, antes mesmo da obra começar, identificar e mapear todas as áreas que tenham algum possível risco de queda. E o mais incrível disso, eles podem conectar os dados desses sensores e também das câmeras que eu citei, tudo integrado nesse modelo. Então, dessa forma, o gestor de segurança pode, da sua sala, visualizar em uma tela, por exemplo, onde cada trabalhador está e qual o nível de risco que ele está naquela área que ele está. E aí, naquele exato momento, fica sendo feito um monitoramento em tempo real e assim a fiscalização fica muito mais efetiva. Você pode estar pensando que isso pode parecer uma ficção científica, mas na verdade os estudos desse RSL mostram que tudo isso é tecnicamente viável. A grande conclusão desse artigo é que essas tecnologias têm potencial muito grande para transformar a cultura de segurança presente atualmente na construção civil e nos canteiros de obra, saindo de uma cultura que remedia para uma cultura que previne. Claro que também nem tudo são flores, e os autores destacam isso em seu artigo. Os ambientes de obra são ambientes hostis, eles têm poeira, têm ruído, têm algumas estruturas metálicas e tudo isso pode interferir, por exemplo, nos sinais de GPS. Além disso, o custo. Essas tecnologias eles têm que ser acessíveis para as obras de todos os portes para que elas sejam implementadas. Também temos o fator humano. Será que os trabalhadores vão aceitar ser monitorados o tempo todo? É preciso encontrar aí um equilíbrio para que a segurança também não prejudique a produtividade aí, durante o expediente da obra. Como sugestão para o futuro, o artigo aponta a necessidade de se criar sistemas que integrem essas tecnologias, que são a visão computacional, os sensores, o BIM, de uma forma mais robusta, barata e fácil de usar. Então, o que a gente tira de tudo isso? Esse artigo é extremamente importante porque ele organiza o conhecimento mais atual que existe sobre esse tema crítico e tão importante, mostrando também um caminho para um futuro com canteiros de obras mais seguros com todas essas tecnologias integradas. Ele mostra que essa tecnologia não serve apenas para aumentar a eficiência, mas também para proteger o bem mais valioso que existe, que é a vida humana. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Foi um prazer poder compartilhar um pouco desse conhecimento desse artigo com vocês. Agradeço aqui a professora Emília Kuma Rabani e também o programa de mestrado da Poli da UPE por essa oportunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.